conectadas e conectados, estamos de volta com Conexão, 13 horas e 25 minutos em ponto. Estou aqui com o Carlos Cruz, ele está dando uma aula de vendas, ele é diretor e fundador do IB Vendas. Eu acho que isso vai virar faculdade de vendas, eu sou meio vidente e tal, só falta acertar os números da Mega Sena, viu, Carlos? Eu perguntei para ele antes do intervalo o seguinte: que comportamentos um vendedor tem e não deveria ter? E que comportamentos um vendedor não tem e deveria ter? E aí? Bom, eu vou pegar a média. Pega a média. Dos vendedores amadores. O que muitas vezes eles fazem, né, que eles têm e não deveriam ter, é o vício ou a vontade de falar mais do que o cliente. Então ele foca muito no produto. Ele quer dizer que o produto dele é o melhor, porque às vezes o produto é muito bom. Só que para o cliente o que importa não é o produto ou o serviço, isso é plataforma. O que importa é produto e serviço, vai atender a necessidade dele? Isso, ele não escuta. Não escuta. Então o que ele deveria ter, que muitas vezes ele não tem, os vendedores amadores, é perguntar mais, é investigar mais, é conhecer o que o cliente imagina, identificar necessidades e ter proatividade nisso. Qual a diferença do vendedor amador para o vendedor profissional? O vendedor amador é aquele que quando acerta, ele não sabe por que está acertando e não consegue acertar de novo. E quando ele erra, não sabe por que está errando e continua errando. Ele não tem o método? Não tem o método. O profissional, ele tem consciência de quando ele perde um negócio, por que ele perdeu, ele cria estratégias para não perder mais negócios. E quando ele acerta, ele cria estratégias para continuar repetindo isso. Que ele tem consciência. Ou seja, ele tem um método mesmo, ele tem uma metodologia que faz com que ele melhore a performance dele. Com que ele consiga vender mais em menos tempo, com que ele consiga ser mais assertivo e não ser um vendedor chato. Eu, antigamente, quando eu comecei, eu queria vender meus treinamentos para todo mundo. Só que tem alguns amigos meus que pararam de receber minhas ligações porque eles não tinham uma necessidade ativada, que a gente chama, não era o momento. Hoje, se eu identifico que não tem uma oportunidade, eu não vou ficar sendo chato empurrando o produto. Eu vou identificar o momento certo para conseguir oferecer uma solução. Eu vou prospectar outro cliente. Eu vou olhar para o mercado, para onde quer que seja, para que eu possa ter um resultado. Um outro ponto importante que o vendedor amador, às vezes, ele tem e não deveria ter, é a falta de é não se planejar. Então, mania de brasileiro ele tem também. um improviso, que é bom. Mania de brasileiro, improvisar, jeitão brasileiro. Porém, venda, se ele não se planeja, ele pode... Imagina um vendedor que trabalha na rua visitando clientes e se ele sai de um lugar da cidade, vai da Zona Sul para a Zona Leste, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, e no mesmo dia ele vai para um cliente na Zona Norte, se é muito longe, ele vai gastar muito tempo no trânsito. Se ele se planejar, ele consegue fazer uma roteirização e conseguir economizar mais o tempo dele. Mas para isso ele precisa se planejar. Que cliente tem potencial e assim vai. Então o vendedor de hoje, ele precisa se planejar. Ele tem que ser alguém que tenha a capacidade de mapear oportunidades dentro do mercado, não é simplesmente pegar o produto, sair lá e vender. O cliente tem informação, o cliente está mais antenado. Está globalizado, né? A gente vive um mundo globalizado. Daqui a pouco a gente vai tirar uma foto e coloca no Facebook. Todos os nossos amigos já veem isso. E quer dizer, eu posso fazer uma propaganda positiva de um produto ou não, dar dicas. A informação ela corre solta muito rápido. Muito rápido. É impressionante, é impressionante. Escuta, o Cassiano do Rio de Janeiro está perguntando quais as maiores dificuldades que você encontrou como empreendedor. Cassiano, beijo. Como empreendedor, tudo bem, Cassiano? A principal dificuldade é porque eu era vendedor e ser vendedor é me preocupar no que fazer, em vender. E empreender e montar um negócio é me preocupar em quem são as pessoas que vão vender. Então hoje o meu papel dentro do IB Vendas, muito mais do que treinar vendedores, que eu realizo boa parte dos treinamentos, vendo em alguns dos casos, é fazer minha equipe vender, é formar outros treinadores e fazer o negócio IB Vendas perdurar, se desenvolver, sem depender do Carlos, sem depender de mim, sem depender da minha atuação 100% no dia a dia. E para isso eu preciso formar pessoas. Então empreender é a capacidade de encontrar uma oportunidade, colocar as pessoas certas no barco para a gente remar junto e desenvolver essas pessoas. Então, meu desafio além de atrair pessoas, é reter. Reter, graças a Deus, no IB Vendas a gente está retendo, a gente está numa nova fase que a gente está procurando contratar outros profissionais. Treinadores, então pode se candidatar. Que é um desafio. É um desafio ter profissionais para conseguir replicar isso. Enfim, é o que a gente tem feito. Tenho trabalhado muito, estou numa fase em que eu tenho trabalho. Esse domingo eu vou trabalhar, vou lá para o Rio de Janeiro, né? Vou ministrar treinamento, eu não paro. Porém, é algo que me realiza. Então, fazer o que gosta dá muito prazer. E a gente também tem que aprender a gostar do que precisa ser feito. Por exemplo,
quando eu montei um negócio, eu não gostava de fazer gestão do fluxo de caixa, essa questão financeira. Eu tive que aprender. Tem que aprender. Depois que eu aprendi, eu não consigo ficar sem. Hoje eu tenho no meu celular um aplicativo que eu consigo enxergar como está o status financeiro da minha empresa, rapidamente. Eu tenho tudo aqui online. Legal. E isso, para mim, me dá facilidade, me dá mobilidade. Mas eu tive que aprender a fazer, e depois que você começa a fazer, você começa a gostar. Então, na carreira, quando você vai pensar na carreira, você tem que pensar em 3 coisas. O que eu gosto de fazer, faço bem, vão me pagar por isso? Então, você gosta de cantar, adoro. Canta bem? Mais ou menos, porque eu sou pintor de chuveiro, né? Mas chuveiro. Vão te pagar por isso? Não vão, então virar hobby. Só que a gente pode, muitas vezes, aprender a gostar de algo que a gente não... Aprender a fazer algo que a gente não gosta muito. Daqui a pouco a gente começa a ter habilidade, ter talento, e você começa a ter um bom resultado. Eu não falava em público quando era novo. Eu tremia, ficava com medo. Hoje, Hoje ele eu só me realizo. Treme de fome, viu, Armando? Hoje ele só treme de fome. De fome eu tremo mesmo. Se eu ficar muito tempo sem comer, como eu sou muito agitado, falta açúcar, né? Eu vou emendar na pergunta do Cassiano. Qual a maior dificuldade que você teve como treinador de pessoas de venda? O principal desafio que eu tive, e que isso foi um grande aprendizado, por eu ser muito novo, eu não podia chegar lá e dizer para eles o que fazer. Eu tinha que ajudar eles a identificar como é que eles fazem e ajudar eles a melhorarem a performance. Então, o principal desafio foi desenvolver a competência de não querer dizer para os outros que eu sei mais que eles. Me colocar numa posição de aprendiz. Então, hoje eu ganho para ensinar, mas ganho para aprender. E, obviamente, que as pessoas não vão me remunerar para ir lá só para aprender com os vendedores deles. Querem resultado. Só que o processo de treinar pessoas, adultos, diferente de uma criança, é você conseguir ter uma sinergia para ajudar as pessoas a ficarem incomodadas no que não está dando resultado e eles melhorarem. Então, o principal desafio foi esse. Um outro principal desafio foi ter cliente. Foi ter cliente. No começo eu liguei para 300 empresas, marquei umas... foram 10 reuniões que eu consegui, mais ou menos. Né? Fechei lá 4 negócios e uma palestra com ajuda de custo de R$200. Foi assim que eu comecei. Com esse dinheiro eu comprei uma caixinha de som e foi assim que aconteceu. E aí eu coloquei na minha cabeça que se eu quisesse ficar bom nisso, e obviamente que eu ainda tenho muito para melhorar, eu tinha que treinar o máximo de pessoas possíveis em qualquer oportunidade. Então eu comecei a fazer palestra em igreja evangélica, católica, independentemente da minha religião, que não vem ao caso, né, do que eu acredito em Deus, mas eu comecei a treinar em grupos voluntários, empresas, onde eu podia falar e fazer o que eu estou fazendo hoje, de graça, eu fazia. Obviamente que com o tempo eu comecei a aprender a cobrar, porque ninguém vive... Né, a gente precisa, para eu gerar emprego dentro da minha empresa, remunerar bem minha equipe, para que eles consigam realizações, educar seus filhos, eu preciso ter remuneração, não é só para o Carlos, mas é para gerar, esse é o princípio da prosperidade. Então, foi estar disposto a fazer sem simplesmente só ser remunerado. Né? Então foi esse preço que eu paguei. Mas hoje, graças a Deus, a gente está colhendo esses frutos, muito feliz. Quando você vai dar um treinamento para uma galera mais velha do que você, que já é sênior, já é vendedor, enfim, isso que você falou, o cara vende há 30 anos e Legal, você tem 29. adoro. Que estratégias de vendas mudaram nesses últimos anos e que você sente um impacto nesse cara? Um dos pontos é que muitos são acostumados a trabalhar a venda dando desconto. E às vezes não precisa dar desconto. Hoje, como eu já treinei milhares de profissionais, então hoje eu tenho uma segurança em dizer para eles que funciona e o que não funciona. E mostrar para eles. Então, essa técnica não funciona. Funciona, senta aqui que eu vou te mostrar. Então, o nosso treinamento ele não é um treinamento teórico, é um treinamento prático. Eu mostro como é que é e se precisar eu vou junto. Então, em muitas empresas eu vou junto com ele antes de treinar para ver como é que eles fazem, para vender. Porque é lá que a gente aprende. Eu não aprendi isso em faculdade, eu aprendi isso na prática. Então, o ponto principal, vou dar um exemplo. Eu treinei uma empresa de revestimentos, que vende piso e tudo mais, e um vendedor falou, Carlos, mas se eu não der desconto para o comprador, ele não vai fechar comigo. Eu falei, mas ele quer desconto, ele precisa. Resumindo, a gente que aí no intervalo, um recebeu lá uma ligação. A gente teimou que não, que ele tinha que dar desconto. Ele aprendeu assim. Ele estava acostumado a focar preço e não a venda de valor. Entendi. Teve um cliente que ligou, que apertou por desconto e o vendedor disse assim, fique tranquilo. Esse é o melhor negócio que eu tenho para você. E ele fechou. E aí na hora, estou dando um exemplo simples, mas tem vendedores que deixam o dinheiro na mesa. E às vezes deixa o cliente mais inseguro. Porque às vezes o cliente pede desconto e ele fala assim, infelizmente eu não consigo, vou falar com o meu chefe. O cliente não vai mais querer falar com ele, vai querer falar com o chefe. Direto. Enquanto o vendedor profissional, ele identifica, essa solução é adequada? Será que preço é o que pega? Às vezes não é preço.
Em alguns mercados, sim. Mercado de commodity, por exemplo, que o preço, centavos, fazem muita diferença. E o produto é muito parecido. Todos têm a capacidade de entrega, a maioria. Mas em boa parte dos casos, principalmente na área de serviço, na nossa área, entre outras, preço não é o principal, é uma das variáveis da negociação. Então o que a gente faz é levar para esses vendedores novidades. Novidades, ferramentas, que eles possam sair do treinamento e aplicar no dia seguinte. Porque é isso que faz a diferença. Não é só ele aprender sobre o que é vendas, mas é como é que eu faço quando o cliente diz que está caro, quando ele não está interessado, como é que eu faço para identificar oportunidades dentro das contas dos clientes que eu vou trabalhar, e assim vai. Então é um bate-papo muito de vendedor para vendedor. Então quando a gente começa a falar e eles percebem que agrega e pode fazer a diferença, eles não estão preocupados que é o Carlos que está dando treinamento, muito menos o método de B-Vendas. Eles querem saber, isso vai me ajudar? Vai, se vai ajudar, beleza. Ajudou aquela moça dos bonequinhos de noite? Ajudou. Ela fazia inclusive bonequinhos que demoravam muito mais tempo, com mais valor agregado. No caso dela, ela percebeu que podia fazer os topos de bolo para casamento em mais escala. Olha! E ela começou a ter alguns canais de distribuição e hoje está vendendo. Né? É uma empreendedora que eu tenho muito carinho por ela. Se ela estiver nos assistindo, for assistir, ela chama Tássia. A Fansize e Modelagem. Entre outros vendedores. Conta mais alguns cases de sucesso, aproveitando. A gente tem, por exemplo, consultores que trabalhavam nessas grandes consultorias, nessas Big Four, as maiores consultorias aí do país, e eles eram auditores. E eles queriam montar um negócio, tinha dificuldade, porque eles estavam muito acostumados com o processo e tal, e precisavam desenvolver a competência vendas. E aí vieram para o nosso programa para desenvolver isso. A gente tem profissionais que atuam com vendas há muito tempo. Né? A gente tem, por exemplo, nessa turma de agora, um advogado que ele vende uma solução em consultoria tributária e está estudando vendas para conseguir atender melhor o cliente, porque ele tem uma boa solução, só que às vezes o cliente ele não compra essa solução. E ele não faz propaganda, o advogado não pode sair fazendo propaganda. Então, como é que ele faz para ter um resultado? Então, o que tem feito a diferença tem sido o que vale a pena mesmo trabalho é quando a gente recebe uma mensagem no Facebook, não é nem às vezes só a avaliação no final do treinamento de Carlos, fez a diferença. A gente tem uma comunidade que a página, por exemplo, do IB Vendas, e que teve um participante esses dias que a empresa dele estava com o desafio de bater a meta no ano, isso já faz uns 4 meses, e ele mandou uma mensagem, Carlos, já estamos a 150% da meta do ano. Mas o que aconteceu? Ele começou a preparar a equipe dele, nesse caso ele era um gestor, a não focar só produto, mas fazer análise do território, da carteira. Então a gente, além de preparar com técnicos, a gente faz as pessoas acreditarem mais nelas. Quando elas começam a perceber que não é tão difícil alcançar um resultado em vendas, mas que você tem estratégia, você consegue vender e ser muito realizado nisso. Você tem, assim, algum número, você não precisa falar empresa, mas que a empresa mandou o time para você treinar e aí, bum, aumentou A gente mesmo. tem empresas que chegaram a aumentar 50% nas vendas. Nossa, aquilo é demais, cara. Mas tem empresas que não aumentaram nada as vendas. Mas não aumentaram porque, por exemplo, o mercado caiu e eles conseguiram se manter. A gente treinou uma empresa do segmento de varejo, de confecção, o mercado deu uma estagnada e eles conseguiram o quê? Diminuir, tinha lá 30 vendedoras, tinha 5 que faziam o melhor número, o resto estava tudo abaixo da meta. Conseguiu nivelar melhor. Então depende. Tem empresas que o objetivo não é aumentar a venda, é aumentar a margem, é diminuir o problema de pós-venda. Então não existe uma fórmula mágica. A gente não vende uma fórmula mágica, a gente estaria bilionário. A gente vende a gente oferece uma solução para melhorar a performance através de muito trabalho. Muito trabalho de cabeça, de inteligência e planejamento, mas de execução junto à força comercial. Você tem um treinamento chamado As Estratégias de um Vendedor Profissional? Dá uma palhinha aqui pra gente. Que estratégia? Fala alguma. Vou falar um pouquinho. As estratégias do vendedor profissional está dentro do nosso programa de formação, né? Formação Profissional e Vendas, que é um programa que dura 2 meses, onde a gente prepara o vendedor profissional. A principal estratégia do vendedor é quando ele vai atender o cliente, ele não pode simplesmente focar o produto. Você vai ver que eu repito muito isso. Lógico. Mas ele tem que conseguir criar empatia, estabelecer uma relação de confiança, conseguir fazer perguntas e identificar uma necessidade. Eu costumo perguntar para as pessoas, quem gostaria de comprar um carro? Normalmente de 30, 20, 25 levantam a mão, ou gostariam de trocar de carro. Aí eu falo assim, quem é que está juntando dinheiro para isso? Meio, levanta a mão. 10% e olhe lá. E com isso a gente tem uma máxima que as necessidades são infinitas. Os recursos é que são escassos. O que é isso? As pessoas têm muitas necessidades.
Só que dessas 30 pessoas, algumas delas estavam priorizando atender a necessidade que é trocar de carro, ter um carro com mais espaço e assim vai. O segredo do vendedor profissional é ou atender essa necessidade que já está ativada da pessoa, ela precisa comprar um carro, ou buscar outros ou pessoas que têm o desejo de comprar um carro, mas não estão priorizando isso, e fazer ela priorizar isso. Como é que ele faz isso? Através de perguntas, através do relacionamento. Então o vendedor profissional, ele não vende para todo mundo. Ele olha para 10, dos 10 ele vê aonde tem oportunidade, explora essas oportunidades e dedica energia dele nisso. Entendi. Tem cliente que eu estou atendendo hoje, que eu estou há 7 anos trabalhando, mas eu não fico ligando todo mês para encher o saco. Eu crio estratégias. Eu crio estratégias para, no momento certo, dentro da oportunidade, dentro das pessoas que eu tenho que falar, conseguir oferecer uma solução. E se ela não compra de mim, eu tenho que prospectar outros. Então, o segredo do vendedor profissional tem uma máxima que é: quem não tem cabeça tem perna. Boa. Ou ele corre para ter mais clientes, ou ele trabalha bem o cliente que ele tem. Então tem vendedor que faz proposta por fazer, oferece produto por oferecer. Ele não identifica a necessidade, daqui a pouco ele vira um fazedor de proposta. É o que a gente chama do famoso tabela de preço ambulante. É o folheto falante. Ele chega lá e só te fala de produto. Eu, por exemplo, eu não vendo treinamento. O que eu vendo, o que eu ofereço é uma solução para ajudar a pessoa a realizar o sonho dela. Satisfazer as necessidades, ajudar a empresa a alcançar suas metas, através do quê? De uma solução e da formação dos vendedores profissionais e dos gestores. E a gente tem trabalhado muito forte com o gestor, com o líder, que tem o papel de fazer as pessoas melhorarem a performance. Né? O líder é aquele que apoia a equipe, que faz a equipe crescer, diferente de antigamente, o líder era aquele que só ele sabia e as pessoas tinham que obedecer o que ele sabia. Hoje o líder, ele aprende com a equipe, ele faz com que a equipe tenha autonomia para evoluir, para crescer. Ele não tem mais medo que a pessoa ocupe o lugar dele. Ele faz a pessoa crescer e ele cresce junto. É assim que funciona, né, hoje, para as empresas crescerem. E faz com que a equipe tenha autonomia. E você tem também um treinamento chamado Um Show em Vendas, faz parte desse? Ou é esses são temas de palestras, né? O programa que a gente tem é a Formação Profissional em Vendas, acontece aos sábados e durante as semanas. A gente tem um treinamento mais curto, que são um treinamento de 16 horas, chama Venda de Soluções. A gente tem workshops que a gente realiza a cada 2 meses. Até se o pessoal quiser conhecer um pouco mais, pode acessar o nosso site. Qual que é? Que é www.ibvendas.com.br, né? I de Instituto, B de Brasileiro, vendas.com.br. E lá eles conseguem ter acesso aos nossos cursos, dicas, artigos, né? Que a nossa missão também é através do conhecimento, desenvolver as pessoas. Qual que é o diferencial de vocês? O diferencial é que nós vamos muito no lado prático. A gente vai na veia do que ajuda as pessoas a terem resultado. Eu não fico com blá, blá, blá. Né? Por quê? Porque para eu conseguir ter resultado, crescer o negócio, eu tive que olhar para a prática do dia a dia. Então, como é que eu fiz isso? Aprendendo com outros empresários, outros gestores, com vendedores. A gente compartilha muitas ferramentas práticas. É o que tem feito a diferença. É o que tem feito a diferença no nosso trabalho. E a gente ajuda as pessoas a avaliarem e acompanharem esse resultado. Então, a gente ajuda, vende resultado. Não é um negócio fácil, porque demanda bastante energia e muito trabalho. E muito trabalho que é encontrar oportunidade, colocar energia no lugar certo e fazer o que é preciso. Então, é isso que a gente tem feito. Assim, sem citar nomes, lógico, qual é o caso mais absurdo que você já pegou, que a pessoa era totalmente sem noção, você lembra? Uma empresa que a melhor vendedora fazia xixi na cadeira. Você tá brincando? Você falou, como assim? A melhor vendedora, ela tinha... Esse foi um caso absurdo, né? Ela vendia o triplo da maioria. Em época de fechamento de mês, ela não ia nem no banheiro. Porque ela não queria perder as vendas. Então, um negócio muito louco. Ela era uma pessoa que ela tinha uma... esqueci o nome da palavra, mas não bem uma doença, mas um distúrbio que ela... uma síndrome? É uma síndrome que ela queria, e ela nunca estava satisfeita. Então foi um caso Só que ela dava muito problema de pós-venda para a empresa. Então ela vendia errado, ela fazia muita mutreta, enfim, era uma empresa que ela vendia muito. E o que a gente fez? A gente acabou não treinando, porque ela fugiu do treinamento, no dia que ia ter o programa, ela ficou com um cálculo renal, não queria. O que a empresa fez? A gente começou a preparar o resto da equipe para aumentar o nível de venda, porque ele dependeu muito dessa vendedora, que ela vendia muito na empresa. E com isso, aí começaram a cortar as asinhas dela, ela diminuiu a venda dela. Mas a qualidade da venda, o problema de pós-venda e o resultado da empresa acabou aumentando. Ai, que bom. Mas foi um caso... Cara, xixi na cadeira. Essa eu nunca tinha ouvido. Ela fazia xixi na cadeira. Meu Deus do céu. Como é que a gente faz para contratar os seus serviços assim? Tem o site? Tem o site. O e-mail? Eles podem ligar lá no nosso escritório, que o telefone é 011
2094-4124. Nós atendemos o Brasil inteiro, mas treinamentos abertos a gente tem muito forte aqui em São Paulo. Tem o meu e-mail, que quem quiser mandar um e-mail pode mandar direto para mim, que é carlos.cruz@ibvendas.com.br. Nós temos uma equipe pronta para atender, tanto as empresas quanto as pessoas físicas que querem se desenvolver. E a gente junta essas pessoas. A gente tem profissionais que estão querendo se posicionar na carreira, eles vêm participar de um treinamento junto com profissionais de banco. Então, nós somos um canal que ligamos o profissional indivíduo com as empresas. A nossa missão é isso, é fazer essa ponte. As empresas encontrarem os profissionais que eles precisam, treinar esse pessoal, e o jovem, as pessoas que estão se aposentando, querem voltar a trabalhar, possam encontrar oportunidade de trabalho. Muito legal. É isso que a gente tem feito. Trabalho maravilhoso. Eu vou fazer seu curso, já falei. Com certeza, é um prazer ter você lá. Depois você treinadora para você, já falei. Sem dúvida. Manda uma mensagem para as conectadas e os conectados. Amigos, vendedores ou futuros vendedores, ou alguém que vai usar isso na carreira. O sucesso, eu vi certa vez uma frase que dizia que o sucesso ele é uma jornada, não um destino. Então, o vendedor é alguém que tem metas, alguém que tem um caminho a ser percorrido, mas principalmente é alguém que entende que o processo de desenvolvimento, de evolução, de autoconhecimento vai ajudar você a chegar no resultado. Eu lembro quando eu queria ter empresa e eu achava que quando eu tivesse a empresa é que eu ia desfrutar. E na verdade eu percebi que o caminho era o mais gostoso. Quando eu queria fazer um treinamento X em tal lugar, ou quando eu queria comprar o carro, fazer aquela viagem, não era só estar lá. Lá eu tinha que comemorar, que é o que muitas pessoas não fazem. Então o sucesso vem da inspiração e da transpiração e comemoração. Então trabalha muito, se prepara, se dedica, chegando lá comemora. Não deixa de comemorar o sucesso, de explorar isso. Então é um prazer estar aqui com você. Nossa, você é uma pessoa que eu admiro demais. bastante. Também. Prazer estar no seu livro. Né? Com certeza. E a Laurinha também. A Laurinha também. Então espero voltar aqui mais vezes. Mas com certeza. Espero voltar aqui mais vezes. Ter você lá no nosso programa. Ponto certo. No nosso programa. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Conectadas e conectados, muito obrigada pela presença, pela participação. Às vezes a gente não consegue falar aqui todas as perguntas que aparecem, mas conseguiremos, tá bom? Conexão. Até a semana que vem. Beijão.